Meu microfone está aberto? Tá. Olá, pessoal. Boa tarde. Começar agradecendo pela presença de todo mundo. Essa é uma mesa, né, que está sendo organizada aí pelo capítulo Eval Youth Brasil, em específico pelo nosso grupo de trabalho de estudos acadêmicos em avaliação. Então, agradecer aí as meninas pelo esforço e por nos ajudar a marcar presença aí na Glocal como Eval Youth. Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre o que é o Eval Youth Brasil, Eval Youth Global e o Eval Youth Brasil, para quem não está ainda familiarizado, digamos assim, com o que se trata exatamente. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Espera aí, que às vezes a tecnologia... Tati, você está de host, ou Mila, se vocês puderem me liberar para poder compartilhar, por favor. Oi, ainda não. Agora foi. Aqui, e vou colocar no modo de apresentação. Então, o que é o Eval Youth, né? O Eval Youth é um movimento, uma rede global de jovens avaliadores, que é uma iniciativa do Eval Partners, e que o Eval Partners surgiu, né, a partir de 2015, que foi aí o ano da avaliação, e essa iniciativa gerou outras iniciativas, e uma delas é a Eval Youth, que é uma rede global de jovens avaliadores, e que hoje trabalha principalmente para a inclusão de jovens avaliadores no mundo da avaliação, né? E também no treinamento desses jovens para que eles possam conduzir boas avaliações, né? E também prezando pela qualidade das avaliações que a gente virá a produzir. E a Eval Youth Brasil foi fundada no ano passado. A gente já vinha com um grupo de jovens avaliadores que foi se conectando e que se conectou principalmente através de um grupo de WhatsApp inicialmente, em 2019. E a gente começou a fazer algumas coisas, ações, e nos organizar, fazer webinários e trocar experiências entre nós mesmos e também com algumas pessoas, né, já com um pouco mais de experiência. E desde então a gente veio evoluindo e no ano passado sentimos a necessidade de estar nos alinhando aí a essa rede global que nos traz essa chancela, né? E desde sempre, desde o momento inicial, quando a gente ainda não era Eval Youth Brasil, sempre tivemos o apoio da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que sempre incentivou e abraçou aí todas as nossas iniciativas e, enfim, nos provê com o possível para a gente poder, inclusive, trabalhar online, desde acesso à conta do Zoom e coisas nesse sentido. Então, a gente sempre teve aí essa parceria bem forte, que é bastante importante para a nossa atuação. E em termos de Eval Youth Brasil, né, hoje a gente fizemos aí um processo no início desse ano de estabelecer a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. A gente entendeu que isso era algo bastante importante para ter todo mundo no mesmo patamar, digamos assim, de compreensão sobre o que a gente quer atingir. Então, a nossa missão, né, isso tudo foi resultado de um processo participativo e colaborativo, inclusive conduzido pela Tati, e agradeço mais uma vez por essa contribuição para o grupo. Então, a nossa missão é liderar a transformação da avaliação no Brasil por meio de colaboração, fortalecimento, reconhecimento, profissionalização e inserção ativa do avaliador jovem emergente na prática avaliativa. A nossa visão é ser uma organização de referência para iniciar e impulsionar o desenvolvimento de avaliadores jovens emergentes no Brasil. E aí temos os nossos valores, né? Então, ética, diversidade, colaboração, ousadia, qualidade técnica, inovação e comprometimento com o futuro. Então, esse é o nosso tripé institucional. E queria dizer que a gente hoje tem 23 membros, né? Então, temos
três pessoas inscritas no EvalUF, que fazem parte, atuam e colaboram como voluntários. E somos divididos em uma coordenação e 3 grupos de trabalho, né? Um deles é o que está organizando essa mesa, que é o GT de Estudos Acadêmicos em Avaliação. Além desse, a gente tem o grupo de desenvolvimento profissional, que está envolvido com o projeto que está desenvolvendo as competências brasileiras, né, para avaliação. E temos o grupo de articulação em rede. Então, temos aí essas 3 frentes de trabalho que desenvolvem aí algumas atividades e que a gente preza principalmente por conseguir gerar trocas enriquecedoras entre nós mesmos, né? Que é um grupo muito diverso, pessoas de diversos cenários e backgrounds profissionais, de diversos lugares do Brasil e do mundo, inclusive, temos alguns brasileiros morando fora que fazem parte do grupo, e trocas também com pessoas mais experientes que podem aí estar nos auxiliando. Enfim. Então, é isso sobre a EvalUF Brasil. Se a gente tiver alguém aqui que não faz parte ainda e se interessar, fica o convite, né, para estar somando com a gente e se envolvendo um pouquinho mais aí nesse movimento, que é um movimento que, com certeza, ajuda um jovem avaliador a se envolver no campo, mas também ajuda ao desenvolvimento do próprio campo, né? Pensando aí que os jovens são o futuro, então a gente realmente tem uma responsabilidade grande nas mãos. É isso. Obrigada, Jasmin. Obrigada pela abertura. E muito bom trazer aí, né, a nossa apresentação do grupo, né? Quem não conhece, é um grupo dinâmico, muito ativo. Então, fica o convite aí, a gente faz trocas muito boas, né? É muito enriquecedor. Então, fica o convite para quem não tiver, para poder participar também. E hoje, né, nós aqui do GT de Estudos Acadêmicos, estamos organizando aqui essa mesa. Então, o nosso intuito realmente foi... A gente aprende muito, né, com essa troca com os avaliadores mais seniores, né? Então, a gente trouxe aqui 3 avaliadores seniores, 3 emergentes, né, para um bate-papo, para a gente entender, né, assim, o que a gente aprende, quais os desafios, né, e poder visualizar novos caminhos, né? Então, essa é a nossa mesa de hoje, né, que é formada em termos de avaliadores seniores. A gente tem aqui a Márcia Joper, da Rede Brasileira, diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, vai se apresentar aqui um pouquinho mais sobre ela. O professor Eduardo Costa, né, da Federal do Ceará, trabalha bastante ali com avaliação de impacto e outras avaliações. O Genuzzi, né? Olha, tá vendo? Tá chegando. Falei dele, ele tá aqui na sala de espera. E aí a gente tem como avaliadores emergentes, né? Jovens emergentes, né? A Jasmin, a Cristiane e a Beatriz, sendo que a Beatriz e a Cristiane é do grupo aí do GT também de Estudos Acadêmicos. Bem-vindo, Paulo Genuzzi. A gente está começando. Que bom, né? Chegou. Oi, Tatiane. A gente está começando agora, né? A gente teve só uma apresentaçãozinha aqui sobre o que é o EvalUF, né? E a gente vai começar... a gente resolveu, né? Optamos por fazer uma mesa bem informal, né? Baseada realmente na troca de experiências. Então, para a gente começar, vou dar uma investidinha na pauta, vou chamar primeiro a Cristiane, né? Eu sei que ela acabou tendo um compromisso aí de última hora, para conversar um pouquinho com a gente. Então, primeiro eu vou fazer umas perguntas para cada um, a gente vai ter uma rodada de perguntas e de respostas, e depois a gente vai ouvir perguntas da plateia, perguntas uns para os outros, aí fica uma rodada mais de conversas um pouco mais ampla. Cris, então, se você puder primeiro, assim, abrir um pouquinho, contar um pouquinho quem é a Cristiane, quem é a Cristiane avaliadora, né? E depois contar para a gente sobre a sua experiência aí no programa ABC Cerrado, que eu sei que você, né, a gente sabe que você colaborou aí, teve uma colaboração também com os seniores, e enfim, então se você puder contar um pouquinho aí para a gente aquecer aqui os motores sobre você, essa experiência.
Obrigada, Tati. Obrigada, pessoal. Vou pedir um pouquinho aí já de desculpas antecipadas se houver barulho, porque eu estou no meio de uma outra missão, inclusive apresentando dados. Eu sou a Cristiane Cambuim, eu trabalho hoje no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Fui a coordenadora de monitoramento e avaliação de impacto do projeto ABC Cerrado e atualmente sou a coordenadora de monitoramento no outro projeto com o Banco Mundial chamado FICO Paisagens Rurais, tá? O ABC Cerrado foi um projeto que já encerrou em 2019, ele começou com um acordo de doação lá pelo ano de 2015. O Senar era a entidade executora e os demais parceiros eram o MAPA e a Embrapa nesse projeto, né? O principal objetivo dele era mensurar aí a adoção de tecnologias ABC por 2 grupos de produtores, os que recebiam somente capacitação e os que recebiam capacitação e assistência técnica. Foi um projeto que tinha um componente específico para monitoramento e avaliação e uma avaliação de impacto experimental. Nós fizemos todo o processo de sorteio dos produtores, né? Algo que o Senar, assim, não fazia, não faz, né? Porque o Senar mobiliza o seu público-alvo e oferta o benefício para todos. Nesse projeto, a gente teve que fazer a seleção aleatória. Quem participou comigo do trabalho da avaliação de impacto foi um pesquisador da FGV, da EBAP, o Diego De Favre, né? Que quem trabalhou comigo de forma bem forte. E eu fiz toda essa parte de coordenação e de monitoramento e avaliação. Eu não sei, Tati, se você tem alguma pergunta específica. Os documentos do projeto foram disponibilizados, a Paula vai disponibilizar, a gente tem um artigo, obrigada, Paula, a gente tem um artigo com a CEPAL, que o ABC, a gente classificou ele como um Big Push de sustentabilidade. Recentemente, no dia 14 de março, a gente também teve o artigo aprovado pela PNAS, e aí foi uma parceria com o CPI Rio de Janeiro. No final do projeto, nós entregamos todas as bases de dados auditadas, trabalhadas, e o CPI trabalhou em cima desse artigo. A Paula também vai disponibilizar o link para vocês. E mais informações sobre o projeto estão na página do Senar. Muito rápido, Tati? Não, mas agora tem mais uma pergunta, não pode não. Então, Cris, conta pra gente, assim, né, você é uma avaliadora, assim, muito ativa, né, uma jovem avaliadora bastante ativa, e conta pra gente, assim, o que que você sente que foi um diferencial para você, como uma avaliadora emergente. Então, assim, o que que você traz, assim, de insights, né, para o pessoal que está, né, para esse grupo de jovens que está começando aí na avaliação ou que está buscando se profissionalizar? O bacana, assim, que na época a gente contratou esse avaliador sênior, que foi o Diego De Favre, ele trabalhou o tempo todo comigo. Agora, o diferencial nesses projetos é o componente do monitoramento, bem feito, pragmático, sistemático, o trabalho com a construção de indicadores, com a teoria da mudança, entendimento do que é um marco lógico, a partir do monitoramento em loco, que muitas vezes o pessoal não tem tanta atenção, né? Mas é um trabalho importante. Na época, a aprendizagem de fazer, termos de referência para contratação e também a concepção dos sistemas de monitoramento. Então, assim, todo o diferencial dessa avaliação de impacto para o ABC Cerrado partiu do monitoramento intenso e bem complexo com todos os atores. Inclusive, que eu estou numa missão com o Banco Mundial, eles acabaram de dizer novamente lá que o pessoal da auditoria independente do banco revisou novamente todos os dados e as bases do projeto e classificou como adequado, né, extremamente adequado, com as bases limpas e saneadas. Então, para mim, Cris, né, o diferencial é a parte do monitoramento até chegar na avaliação de impacto. Ótimo, muito bom. E, Cris, eu acho que uma coisa que você não contou para a gente foi qual é a sua formação inicial, assim. É legal, né? Eu sou matemática de formação, sou graduada lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz uma mestrado em educação aqui na Universidade de Brasília, na área de políticas públicas, e fui trabalhar no Senar em 2015,
E fui participar do projeto ABC Cerrado também em 2015, porque na época eles precisavam calcular uma amostra, né, do projeto para avaliação de impacto, e eles fizeram aquela ligação, né, de que o matemático entendia do cálculo amostral da estatística. Eu entrei dentro do projeto, nunca mais saí. E fui estudar muito sobre a área de monitoramento e avaliação, que são as áreas que eu mais gosto. E ultimamente eu comecei a acrescentar outros skills aqui para a parte de análise de dados, estudo de R, né? Que são as áreas e as partes de trabalho que eu realmente mais gosto. Mas de formação eu sou uma matemática. Muito bom, muito grata aí pela partilha, Cris. Vou tirar aqui o spotlight. E aí a gente vai agora chamar, né? A gente vai fazer essa brincadeira de um avaliador, né? Um emergente e um sênior, né? Então a gente vai chamar aqui a Márcia. E aí, Márcia, tudo bom? Márcia, conta primeiro para a gente quem é você, Márcia? Eu sei da onde você veio, assim, e contar assim, fazer um resuminho assim do que você anda fazendo ultimamente. Eu adoro ver a cara das pessoas quando eu conto que eu sou uma engenheira. E o que uma engenheira está fazendo no campo da avaliação é curioso, né? Então, eu estudei engenharia civil. E logo que eu me formei, eu fui contratada por uma empresa de consultoria grande chamada Logos, né? Ela nem existe mais com esse nome. E trabalhei a vida inteira, 20 anos, com gerenciamento de projetos. E o gerenciamento me deu uma conexão muito forte com políticas públicas, porque a empresa gerenciava programas financiados pelo BID, pelo Banco Mundial, e eu vivi um grande programa, que foi um programa de saneamento, entre 90 e 97. E nesse programa, a gente, mergulhou muito na coisa da implantação do programa, os processos do programa, a gente supervisionou campo, né? Então eu conheci o Brasil inteiro supervisionando, e eu me apaixonei por o que hoje tem o nome de ciência da implementação, me apaixonei por essa questão da implementação e do desenho do programa, e de poder contribuir para um programa com uma equipe, né? Uma equipe podendo contribuir. E o que a gente fazia, na verdade, no gerenciamento era muito do monitoramento e da supervisão. A gente não fez avaliação, e a avaliação ainda foi a primeira vez que eu ouvi falar em avaliação, em 1990, por aí, 87, sei lá. Então, e também me deu muita conexão com o local. E aí, muitos anos depois, eu fui descobrindo que existia essa coisa da avaliação, e eu queria entender, queria estudar mais. E eu comecei a estudar meio sozinha, assim, até que a própria empresa que eu trabalhava teve um contrato com o Sebrae de desenvolver uma metodologia de monitoramento e avaliação. Aí eu estudei muito, mergulhei, e fomos fazendo, e foi super legal. E aí eu falei, não, eu quero isso que eu quero para a minha vida, né? Eu me apaixonei muito, falei, eu quero fazer avaliação. E acabei saindo da empresa e comecei a trabalhar como consultora. E o que me deu essa possibilidade foi exatamente o conhecimento que eu já tinha. Eu podia aproveitar o conhecimento que eu já tinha, introduzindo um novo olhar para esse trabalho, né? O olhar do resultado de médio prazo, do impacto, do efeito. E aí eu comecei a fazer algumas avaliações e sozinha, e aí eu descobri que era muito mais legal trabalhar em equipe, né? E aí eu fui fazendo, e assim, as principais avaliações que eu me envolvi foram para o Unicef, foram para o PNUD, foram para a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, recentemente. E aí eu achei, puxa, esse assunto é tão importante, tão fundamental, né, para tudo, principalmente para as políticas públicas. Pô, e a gente no Brasil não tinha uma rede, não tinha uma associação, não tinha nada, era uma coisa espalhada, esquisita, alguns super especialistas, né, considerados meio deuses, assim, que eram sempre eles contratados para fazer tudo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que no mundo inteiro tinha redes e associações. Eu falei, nossa, a gente não pode ficar atrás disso, a gente tem que ter. E acabei descobrindo que já existia, tinha havido, né, uma rede, e eu estava com o maior gás assim, para
para ativar, né, reativar essa rede e continuar animando, e coisa que eu estou fazendo até hoje com muito amor, com muito prazer, né? Então, um pouco da minha história. Daí eu fui estudar administração pública no ISCTE, uma parceria com a FGV, e depois de muito tempo, assim, eu ainda sinto necessidade de estudar mais, e acabei vindo fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, né? Então, teve essa formação no Brasil, um pouco Lisboa, e agora essa formação grande aqui, longa, de doutorado, que me fez crescer muito também. Ai, falei demais, desculpa. Não, Não é tinha... ótimo. É bom a gente ouvir as histórias, né? As histórias inspiram, né? Nos ensinam, então é muito grata aí pela partilha. E Márcia, conta uma coisa para a gente, assim, você é uma pessoa que trabalha bastante com avaliadores jovens, né? Você faz bastante parceria, é bem bacana trabalhar com você. Então, como é a sua experiência de trabalhar com avaliadores mais jovens, emergentes? E o que você aprendeu com esse povo aí? Com vocês, né? Olha, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi o meu primeiro dia de trabalho. Eu cheguei lá, no Largo de São Francisco, era um prédio velho, aquele elevador, porta pantográfica. Eu cheguei lá e os meus chefes, né, os diretores falaram, olha, você já vai, começa a trabalhar aí, vai, já começa fazendo. Era um plano de escavação de uma usina hidrelétrica. E eu comecei a fazer aquilo, curiosa, tal, e um diretor bem mais velho sentou do meu lado e começou a me ensinar e me explicar. Eu nem sabia que ele era diretor, fui fazendo com ele. E chegou no fim do dia, eles começaram a ir embora, assim, e eu falei assim, ei, você está indo embora? Mas eu não terminei ainda, volta aqui. E eles ficaram me olhando assustados, ele era super bravo, e assim, ele tinha tirado o dia de diretor dele para pegar na minha mão e me ensinar. Eu achei aquilo foi muito marcante para mim, e aquilo me deu a importância, a dimensão do que era ter um jovem inexperiente, a importância de ter alguém mentorando, tutorando e acompanhando o desenvolvimento. E aquilo era uma política mesmo da empresa. E aí, assim, com o tempo, eu fui vendo que, puxa, tá todo mundo entrando. A avaliação é uma coisa que emergente é meio definição de avaliador, porque todo mundo começou no campo da avaliação, meio caiu de paraquedas, né? Eu também, um pouco. E também me lembro da experiência de ter colado, teve um trabalho com a CNM, do PNUD, de capacidades, desenvolvimento de capacidades locais, e tinha um componente de avaliação, a gente tinha que fazer umas oficinas nos municípios. E eu convidei o Rogério Silva, que hoje é editor-chefe da Revista Brasileira de Avaliação, para fazer comigo aquele trabalho. E eu aprendi muito com ele. Então, ele sabia muito, eu aprendi muito com ele. E, assim, esse compromisso de passar o bastão, que eu acho que é muito importante em qualquer profissão, né? E como o nosso campo ainda é jovem, e ainda é um campo, assim, complexo, dinâmico, de pessoas de backgrounds diferentes e com desafios diferentes, eu me sinto, assim, muito na obrigação de passar. E também tenho muito prazer em fazer isso, porque, primeiro que quando a gente vai ficando velha, a gente se mistura com os jovens, a gente não quer ficar perto de gente velha, né? Mas, além disso, é ver as habilidades que os jovens têm e que às vezes a gente nem tem mais tanta, ou novas habilidades que vão surgindo e que são importantes e que vão se tornando importantes também para os novos processos de avaliação. Por exemplo, mexer com Big Data. Eu sei, ninguém sabe, né? Mexer com Big Data. E existe, assim, uma ponte a ser construída ainda entre os analistas de dados e os avaliadores. Os analistas de dados não usam aqueles dados com a cabeça numa teoria de mudança. E as pessoas da teoria de mudança não sabem usar Big Data para alimentar, né, como uma fonte de dados. Então, eu acho que são trocas de habilidades e conhecimentos e olhares, né, que o jovem tem um olhar curioso, às vezes a gente está viciado numa maneira de ver uma coisa, mas o jovem traz um outro olhar, traz também essa habilidade de se comunicar mais rápida, né? Eu acho que vocês têm uma coisa de
mais rápida, mais objetiva, que é importante. E, assim, são essas coisas que me marcam um pouco, né? Habilidades tecnológicas também, que os jovens têm muito, e uma visão de mundo, né? Eu acho que os jovens com quem eu tenho convivido, né, eles trazem uma visão mais baseada em valores e princípios, muito mais do que as pessoas mais velhas. Isso acho que a Eval Youth tem isso, a gente quer incluir os jovens nas avaliações e a gente quer que os jovens façam as avaliações, né? Além de ser objetos de avaliação. Então, é isso, minha ideia é essa, que eu consigo me lembrar aqui. Não, ótimo, excelente. Muito bom, gratíssima, Márcia. Eu vou precisar me retirar para atender a minha outra pauta. Tá bem, Cris. Obrigada por ter... Prazer, Cris. Perdão, pessoal, Paulo, professor Edu, mas hoje realmente as agendas foram atravancadas. Tá tudo assim. Qualquer dúvida sobre o projeto ABC Cerrado, podem falar comigo, né? Ou falem com as meninas e os meninos, que eles têm o meu contato. E se quiserem saber um pouquinho mais também sobre a parte de monitoramento específica do projeto FIP Paisagens Rurais, também estou à disposição. Tá, obrigada. Obrigada, Cris. Então, agora a gente vai chamar uma jovem avaliadora emergente. Então, a Jasmin, cadê a Jasmin? Jasmin, conta pra gente, Jasmin, quem é você, da onde você veio, assim, né? Já que a gente essa história do background acho que tá interessante. E isso, assim, conte um pouquinho aí sobre você e sobre essa sua trajetória aí na avaliação, para a gente poder começar. Legal, boa tarde, gente, de novo. Fico feliz de estar aqui nesse lugar de ser uma jovem avaliadora com alguma experiência para contar. Acho que é muito por isso que a gente advoga, né, e bate nessa tecla de oportunidades profissionais e reais, oportunidades práticas de avaliação para os jovens avaliadores e para as pessoas que estão querendo entrar nesse campo. E aí vou contar assim rapidamente um pouquinho da minha história e ela complementa um pouco da história da Márcia. Eu me formei em 2015 em Relações Internacionais e não conhecia, nunca tinha ouvido falar de avaliação. E conheci a Márcia pessoalmente e ela, na época, precisava de uma pessoa para apoiar ela meio que em trabalhos administrativos no geral. E eu tinha acabado de formar, estava ali perdida no mundo, não sabia o que ia acontecer comigo, o que eu queria exatamente, e aceitei. E lá caí eu num ambiente do mundo da avaliação que eu nem fazia ideia de onde que isso ia me levar. E que eu ia estar aqui hoje dizendo que eu sou uma avaliadora profissional e que esse é meu caminho, né, que hoje, enfim, com o que eu trabalho e o que eu gosto de trabalhar. E ali foi, claro que eu digo assim, também reconheço que foi uma oportunidade que ela não é comum, não é um caminho que todo mundo tem essa oportunidade, então eu fui, né, acho que privilegiada de seguir esse caminho e de começar a ter o contato com a avaliação pela prática. E ali, naquele momento, eu comecei assim, a me aproximar da rede, principalmente como voluntária, desde apoiando em eventos e tal, e também a apoiar a Márcia nos trabalhos que ela estava fazendo. E naquele momento eu era assistente administrativa, digamos assim, de uma avaliação que a gente fez para o Unicef, a gente estava avaliando a plataforma dos centros urbanos, um programa bem extenso que acontece em algumas capitais brasileiras. E foi uma experiência muito incrível, né? Como uma jovem avaliadora, ali naquele momento ainda não me dizia jovem avaliadora, de acompanhar todo o processo de uma avaliação, desde o início, desde o momento ainda ali de escrever a proposta e das aprovações e dos diálogos entre o cliente, com o cliente, né, que vai contratar a avaliação, o processo de... Então, esse diálogo, que é algo que, né, acho que o avaliador ele tem que lidar com várias frentes, desde essa parte de vendas, de contato com o cliente, até todo o resto, que é a avaliação em si, o processo
Então, ali eu tive esse contato completo, né? Então, desde o início do contato com o cliente, a parte de definição dos instrumentos de coleta de dados, o mergulho na literatura, né? E nos conteúdos e no assunto que a gente ia avaliar, que era algo novo para mim, e o contato com outros avaliadores e com uma equipe de avaliadores e a percepção de que uma equipe de avaliadores ela precisa de perfis diferentes, de fato. Então, tem a pessoa que tem o know-how sobre metodológico e de como que a gente vai conduzir aquela avaliação, mas também tem a pessoa que tem o know-how e é especialista sobre aquele tema específico, né? Então, naquele caso, a gente tinha pessoas específicas, especialistas nos temas com os quais a gente estava trabalhando para trazer esse aprofundamento. E, enfim, aí foi todo o processo de definir quais eram os instrumentos de coleta, entrar em contato com as pessoas que a gente ia entrevistar e marcar essas entrevistas, definir quais eram os instrumentos que a gente ia utilizar para armazenar os dados que a gente ia coletar em termos de uma matriz, né, de avaliação, que é super importante. As perguntas avaliativas, revisar essas perguntas e se essas perguntas elas estavam corretas no sentido da gente receber as respostas que a gente precisava, né? Então, todo esse processo, e aí depois ir a campo, que aí acho que para mim é a parte mais gostosa, que você realmente tem contato com o projeto e de ir ali em loco. Na época ainda estávamos longe de pandemia, era 2016, se eu não me engano. Então, a parte de coleta de dados ainda era 100% presencial e não tinha essa coisa de fazer uma entrevista online, era ainda meio estranho isso. E então ir a campo foi muito rico, né? E ali conduzir entrevistas e também conseguir sentir as movimentações das pessoas e o porquê que, às vezes, né, se você, dentro do local de trabalho dela, às vezes você não consegue ter todas as informações que você gostaria e de sentir se ela está constrangida ou não, se ela vai soltar e falar tudo que ela tem para falar ou não. Então, tem ali dentro da coisa da avaliação, tem muito dessa coisa sensitiva. E então viver isso e viver todo esse processo foi algo que foi muito rico, muito, muito rico, né? E aí chegar no final na análise das informações e o debate entre nós mesmos sobre o que a gente tinha percebido e se todo mundo tinha percebido daquela forma e percepções diferentes e sentir que a minha voz era ouvida também, né? Mesmo que eu era ali naquele momento só assistente administrativa, assistindo todo o processo e dando esse apoio, eu me sentia ouvida, né? Quando perguntava a minha opinião e quando eu via alguma, sei lá, acho que essa informação aqui, acho que ela é muito relevante, talvez mereça um pouquinho mais de foco, ou, esquecemos disso. Enfim, coisinhas que às vezes, né, mais cabeças pensando junto chegam a resultados melhores. Então, essa experiência, ela foi, assim, o meu mergulho na avaliação. E depois disso eu tive algumas outras oportunidades de trabalhar em avaliações assim, e o que no final me gerou a necessidade, no final não, né, mas no meio do caminho me gerou a necessidade de ir atrás de uma certificação, e aí eu fiz um mestrado em avaliação, e isso enfim, esse é um pouco dessa trajetória, né, que me traz até aqui, e hoje estou aí como coordenadora do EvalYouth, também por acreditar que mais pessoas precisam ter acesso a esse caminho, que para mim foi realmente um divisor de águas, né? E eu tenho total clareza de que essas oportunidades práticas, elas fazem completa diferença na minha atuação profissional, na qualidade do que eu posso apresentar, no meu entendimento sobre o que é avaliação, né? No meu entendimento sobre todo esse processo. E todas as vezes que eu participo de uma avaliação nova, tem novos aprendizados, né? Então, por mais que eu já tenha visto o processo de cabo a rabo, sempre tem uma coisa nova a aprender, nem que seja uma ferramenta nova para ajudar na análise de dados, ou seja um formato novo de
de fazer análise, de compilar esses dados todos, enfim, e aí a gente entra aí nesse mundo de várias ferramentas e coisas que vem vindo e que a gente precisa ir se atualizando, e que sempre uma nova avaliação eu aprendo alguma coisa nova, não só no assunto, né, que também tem isso, a gente vai tateando diversos assuntos diferentes, que a gente não é especialista, né, mas que a gente se apega muito à parte metodológica e vai casando aí com os assuntos que vão chegando. E é isso, acho que eu já falei um montão e vou deixar para a gente ouvir um pouquinho mais das outras pessoas. Obrigada, Jasmin. Muito legal você trazer aí a sua história, né? Eu acho que é bem inspiradora, né? E ensina muito, né? A gente ouve as histórias das pessoas, a gente sempre aprende, né? Muito bom. Então, agora a gente vai chamar mais um avaliador sênior, chamar aqui o professor Edward Costa. Olá, professor. Boa tarde, pessoal. Professor, conta um pouquinho para a gente também de onde o senhor veio, como foi parar na avaliação, como é que tem trabalhado com a avaliação ultimamente. Certo. Vamos lá, eu estou do outro lado, né? Eu estou do lado da academia, né, pessoal? Estou vendo aí que vocês estão do lado de um outro lado da avaliação. Eu vou falar um pouquinho aqui da experiência, né, da academia, né? Creio eu que tenha sido a motivação da Tatiane ter me chamado, né, para essa mesa. Então, pessoal, eu sou formado em economia, né? Meu mestrado em economia, meu doutorado em economia, lá, tudo aqui no Nordeste, né? Fortaleza, João Pessoa e Recife, né? E eu sou professor universitário desde 2009, né? Já vão 13 anos, agora em agosto vão fazer 13 anos, né? Parece que foi ontem que eu entrei na academia, né? E em 2010, né, que foi quando eu concluí o meu doutorado, né? Eu não concluí o meu doutorado na área de avaliação, né? Eu concluí meu doutorado na parte de eficiência técnica, né? Na parte de eficiência econômica, que tem a ver com avaliação, que também é um dos, digamos assim, um dos ramos, hoje é visto como um dos ramos da avaliação, né, de políticas públicas. E em 2010 eu vi alguns papers, né, internacionais e nacionais sobre avaliação de impacto, né, que vamos dizer que é a minha expertise, né, é a avaliação de impacto. Eu vi alguns papers sobre avaliação de impacto com o uso de modelos estatísticos, econométricos, né, e aí eu comecei a me interessar, né, eu já era doutor, né, então assim, né, a gente tem que estudar, né? Era professor, então eu comecei a estudar sobre avaliação, comecei a ler os papers, e daí, nessa época eu era professor lá da UFRN, Federal de Natal, do Rio Grande do Norte, né, em Natal, e aí eu comecei a engatinhar, né, nessa parte de avaliação de impacto, né, de políticas públicas, e resumindo, né, eu vim para Fortaleza, voltei para minha casa. Hoje sou professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Economia Agrícola, do Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, né? E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com alguns trabalhos de avaliação de impacto, e devido a esses trabalhos, né, minha network começou a aumentar para o Brasil todo, né? E nesse tempo, né, eu fiz 2 trabalhos de avaliação para a PNUD, né, um sobre a parte de mercado de trabalho rural no Brasil, desemprego, essa parte toda, avaliar toda essa parte, a outra avaliando o crédito rural no Brasil, também está disponível aí no site da PNUD aqui no Brasil, essa avaliação foi feita junto com o pessoal do IPEA, né, e também, né, venho nesses anos todos, né, já são 12 anos trabalhando com avaliação de impacto, eu venho orientando diversas teses, né, assim, dissertações, TCCs, e hoje teses, né, tem teses nossas aqui saindo com a parte de avaliação de impacto, né, mas é bom assim a gente saber, né, como foi falado aqui pela Márcia, né, e pela
a Cristiane, que saiu, Tatiane? Né? A avaliação, né, não é só a avaliação de impacto. Na avaliação de impacto é um ramozinho lá da avaliação. Né? Então, a gente tem toda a parte, desde o problema, né, que gera a intervenção, ou pública ou não pública, né? E aí você começa a fazer o marco lógico, né, o desenho do modelo lógico, e aí você faz a avaliação de implementação, né, vai todos os passos, a avaliação de resultados, aí vem a avaliação de impacto, a avaliação de eficiência, de orçamento. Né? Então, quando a gente está trabalhando com políticas públicas, né, a gente sempre tem que olhar, a gente olha para os resultados, olha para o impacto, né, mas tem que ver, não sei se foi a Márcia ou foi a Cristiane que falou, né, sobre a questão de como a política é feita, né, de como a intervenção é feita, né, e a forma que a intervenção é feita, ela vai gerar um resultado para a sociedade, né? E o que eu posso dizer, né? Sim, aí esse ano, né, eu estou tendo o prazer, né, já com 6 meses de trabalho, que eu fui chamado para trabalhar com a ENAP, né, para fazer uma avaliação ex post do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, né? A gente tem oficinas todas as sextas, está sendo também um processo muito interessante, né? Tem grandes avaliadores lá no nosso grupo, né? Inclusive a Tatiane, né? E a Ariana, que está aqui, né? São excelentes avaliadores, a gente tem discutido bastante. E essa é a minha experiência, né? Que eu posso falar, mais do lado da... né, é a minha expertise. E, professor, aí no âmbito, né, principalmente quando a gente fala de academia, né, de orientação de mestrandos, doutorandos, né, como é que o senhor percebe essa colaboração, assim, como é que é o papel né, como o senhor se vê como orientador e os, né, os estudantes aí da pós, nessa construção aí no ramo da avaliação? Isso é muito interessante, viu, Tati? Porque há pouco tempo atrás, né, há 10 anos atrás, e aí eu vou pegar o gancho aqui da Márcia, né, a gente não sabia o que era avaliação, né? Não se tinha no Brasil, né, uma maturidade sobre a avaliação. Como ela falou, existiam aqueles tubarões, né, vamos colocar assim, né, que eram os grandes avaliadores, e o resto estava solto, né? E aí eu creio que, seguindo aí o que a Márcia falou, né, nos últimos 10 anos, principalmente, né, vários avaliadores foram se moldando, né, de forma, digamos assim, ad hoc, né, nessa questão da avaliação de impacto, né, nessa questão da avaliação de políticas, na avaliação de intervenção, na avaliação de projetos sociais, né. Então, houve esse molde, digamos assim, essa formação, né? Hoje, quem diz que é sênior, né, pode-se dizer que foi formado mesmo num contexto propício, digamos assim, foi um contexto bem propício, né? E eu estou nesse contexto. E eu procuro sempre, com os meus alunos, orientandos de dissertação, de TCC, de tese, e até mesmo da disciplina, né, que eu leciono uma disciplina de métodos de avaliação de impactos, né, de políticas públicas. Eu sempre procuro conversar com eles e ouvi-los, né, sobre o que eles esperam da política, né, o que, assim, quando você vai avaliar uma política, né, sempre a gente tem uma hipótese, né, o que é que a política traz para você, né? Então, um avaliador emergente, digamos assim, né, um avaliador jovem, né, ele, ao olhar para uma intervenção, para um projeto social, ele tem sempre que se perguntar, né, o que é que a sociedade espera desse projeto. Então, essa é uma coisa que eu sempre passo para eles, e, assim, na experiência que eu tenho, né, eu tenho tido boas experiências com os meus orientandos, né? Eu sempre falo que o meu objetivo não é
fazer com que eles passem de disciplina na disciplina e obtenham o título de doutor ou de mestre em economia rural, mas sim que eles possam, dada a minha formação, né, que eles possam sair da academia, né, com essa formação de avaliador, de olhar para uma política pública ou para um projeto social e saber avaliar, né, olhar para o background dessa política e pensar o seguinte: olha, eu sei por que essa política pode não ter os resultados ou o impacto desejado, né? Então, é isso que eu passo na academia e, assim, eu vejo, só para terminar, que existe hoje em dia, né? Hoje, como eu falei, nesses últimos 10 anos, mas principalmente hoje em dia, né? Um esforço muito grande, né? E rigoroso, né? Dos avaliadores em poder ter resultados que possam realmente ser mensuráveis e comprovados, né? E não simplesmente, eu acho que é assim, né? Não, é assim porque existe por trás da avaliação uma ciência de dados que tem que ser rigorosa, que tem que ser bem feita, e aí a gente pode extrapolar os nossos resultados para uma localidade, para uma região ou para o Brasil, e essa sempre é a mensagem que eu passo para todos, né? Ótimo, muito grata aí, professor, por compartilhar essa experiência. E aí agora a gente vai chamar um avaliador emergente nessa roda aqui de conversa. Cadê a Beatriz? Aqui, colocar. A Beatriz também é parte aí do nosso GT, né, de Estudos Acadêmicos no UF Brasil. Bia, conta pra gente da onde você também veio, com essa história, como você foi parar na avaliação, e, enfim, dá uma introdução aí, como é que você construiu a sua carreira aí na avaliação. Primeiro, boa tarde, Tati, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para trocar e aprender com todos vocês. A avaliação entrou, eu conheci a avaliação, eu sou economista de formação e fiz mestrado em economia em 2014, 2015, e aí, pela área de economia, a gente tem, na área do meu mestrado, eu tinha uma parte aplicada muito forte de econometria, e a gente tomou conhecimento na época do curso do Itaú Social de avaliação. A gente era, assim, incentivados a submeter, né, para participar desse curso, e o meu orientador na época falou: participa, você tem uma base boa de econometria, acho que vai ser interessante você conhecer o curso. E aí eu fui para esse curso, foi um curso muito puxado, né, foi meu primeiro contato com o tema de avaliação, mas era um curso essencialmente aplicado, né, voltado para avaliação de impacto, voltado para avaliação de resultados, com o uso de modelagem e de econometria muito forte. E aí eu saí de lá com uma sensação assim, meio, nossa, avaliação é muito legal, mas é muito difícil também, né? E achei que a avaliação se reduzisse um pouco àquelas metodologias. E aí, depois disso, eu trabalhei pontualmente assim, com algumas consultoria na área ambiental, não propriamente com avaliação, mas com muita análise de impacto, de implementação de grandes empreendimentos assim, na zona rural, como linhas de transmissão de energia, qual era o impacto para aquela população, mas sem usar ainda os métodos que eu tinha aprendido, né? E aí, em 2017, eu fui para a FGV, eu trabalho no Centro de Pesquisa, que é a Diretoria de Análise de Políticas Públicas. Fui chamada para trabalhar na área de avaliação, e aí, desde do primeiro momento, assim, né, a gente, o professor o Januzzi, né, o professor não, o Januzzi estava como professor associado desse centro, né, pesquisador associado, e a gente fez um curso de políticas públicas, de avaliação, e logo em seguida a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação para o Ministério da Integração Nacional. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, talvez o principal, né? Foi logo de cara eu peguei o desafio de fazer uma avaliação grande para um órgão grande, era um programa Água para Todos, programa
abrangência nacional. E também tive o privilégio de contar, né, de aprender muito com o Januse nessa avaliação, e aí depois a gente pode dar um pouquinho mais de detalhes como é que foi. Mas, então, desde então, eu estou nessa área de análise e avaliação. Propriamente, eu acho que a Água para Todos foi a principal avaliação que a gente fez. E agora, mais recentemente, depois disso, eu fiz alguns cursos, conheci né, a avaliação que a gente vai falar aqui, sistêmica, uma avaliação mais abrangente. Então, eu saí um pouco daquela visão que eu tinha de que a avaliação era muito aplicada, era muito voltada para a econometria, assim, era né, um bicho de 7 cabeças. E isso abriu bastante a minha cabeça, assim, e a experiência com Água para Todos foi isso, foi entender que né, os métodos quantitativos e qualitativos, todos trazem, de alguma forma, contribuem, trazem um insumo diferente para você avaliar o programa, né, que não necessariamente a gente tem que se restringir a um método, né, e, na verdade, a gente defende que o ideal é que não se restrinja, que a gente tenha visões mais plurais daquele programa, daquela política, para se avaliar. E aí, desde então, aí entrei para o grupo de jovens, né, da rede, e tenho acompanhado desde então, e agora estou na EvalUF também. Ótimo. E Beatriz, o que você consideraria assim como uma habilidade fundamental para jovens avaliadores, né, buscarem na formação? Então, eu acho que assim, a base que eu tive de economia, né, uma base bem analítica e quantitativa, facilitou um pouco o entendimento dos diversos métodos, né, para avaliação. Mas, por outro lado, eu não tinha uma base qualitativa muito forte. Assim, eu acho que isso foi o grande aprendizado ali que eu tive na avaliação do Água para Todos. E assim, mais do que saber os métodos, eu acho que é importante que as pessoas tenham uma ideia de que todos os métodos que compõem, né, os diferentes métodos quantitativos e qualitativos que podem compor uma avaliação, são importantes. Assim. Então, às vezes, você nem precisa saber fazer aquele método, né? Eu falei que tem uma base de econometria, mas atualmente é a parte que eu menos faço, né? Que eu menos atuo hoje é na parte quantitativa econométrica. E mais nas outras áreas, não, eu já consegui avançar e é a parte que eu até gosto mais, assim, particularmente falando. Então, eu acho que mais do que você se especializar em um método de cara, é ter uma ideia do que cada método pode trazer, né, e as vantagens e desvantagens de cada método e as contribuições para a avaliação. Acho que é um ponto importante, assim, eu tinha saído do curso do Itaú com uma cabeça de que só existia avaliação de impacto, né, e aí depois assim, foi que me ampliou o horizonte para continuar na área de avaliação, né? Foi saber que era muito mais do que aquilo. Ótimo, muito bom. Muito grata aí pela partilha, Beatriz. E agora a gente chamar aqui o Paulo Januzzi. Muito grata, Januzzi, por estar participando assim com a gente aqui hoje, né? É ótimo, assim, é um prazer aqui recebê-lo. E, né, são os grandes nomes aí na avaliação, assim, quando você pega, eu tenho gratidão por um livro que eu li seu, que me ajudou muito, que foi até a Márcia que me indicou, e falou assim, não, leia esse livro que aí você vai conseguir avançar, e realmente eu consegui avançar. Então, muito grata aí pelo livro, né, pela contribuição aí, mas também aqui por estar participando e por essa disponibilidade. E se você pudesse assim, também contar um pouco da sua história, a gente sabe que a história é muito, né, é bem extensa aí na área da avaliação, mas se você puder começando assim, contando assim para a gente como é que você chegou onde você está hoje. Né? Certo, obrigado, Tatiane, pela recepção, obrigado a Bia e a Márcia pelo convite, parabéns a vocês por terem organizado essa sessão de debates, né? Acho que é muito interessante essa proposta de depoimentos, né, de jovens e de pessoas com mais tempo, né, dentro do campo e essa troca de experiências. Bom, com relação ao que você me pergunta, eu entrei no campo da avaliação porque eu comecei a trabalhar
depois do mestrado em administração pública, né? Eu sou formado eu comecei economia, depois eu entrei em matemática, mudei o curso para matemática aplicada e computacional, porque eu gostava muito de cálculo e gostava muito de computador. Então, fiz essa transição e depois a minha vida foi, na verdade, fazer o caminho inverso. Mas, nesse sentido, eu acabei, então, entrando em instituições, como professor e depois como analista socioeconômico da Fundação SEAD, e depois como professor da Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE. Enfim, eu sempre trabalhei nesses 30 anos em instituições produtoras de informação estatística para elaboração de diagnósticos socioeconômicos, para avaliações ex ante, vamos dizer assim, né? E a partir de um determinado momento eu passei também a atuar como professor da Escola Nacional de Administração Pública e comecei também a participar em projetos na Fundação SEAD, depois do IBGE, vamos dizer assim, de avaliações mais gerais ou avaliações mais específicas de programas no setor público, né? Na área de mercado de trabalho ou na área de pobreza. Então, por conta disso, e por conta da minha experiência em capacitação de técnicos, gestores do governo federal, fui tendo, vamos dizer assim, uma aproximação com a área, comecei então a trabalhar nesses campos e depois tive uma experiência também muito importante em termos de experiência no campo profissional, que foi ter sido secretário de avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, durante 2011 até 2016. Então, lá eu pude conhecer melhor o ambiente de operação e o contexto político em que se dão as avaliações, e aprendi muito com a equipe que estava lá naquela ocasião. Aprendi muito com a Márcia também, né? A gente já se conhecia por outros circuitos, mas em Brasília eu também conheci muita gente experiente no campo da avaliação, não só da equipe, mas profissionais também que estavam sempre lá em contato. Isso tudo, então, foi um aprendizado on the job, né? Primeiro, né, a minha experiência em termos de formação acadêmica foram mais ou menos disciplinares, né, em administração pública, depois em demografia, enfim. Então, eu diria que a formação acadêmica me deu base conceitual e instrumental para o campo de avaliação, mas o aprimoramento mesmo se deu durante, né, a minha experiência concreta na realidade. E fazendo alguns cursos no âmbito internacional, etc., nacional também, eu fui aprendendo com algumas outras questões e cheguei aqui, né? Na Fundação Getúlio Vargas também, na Diretoria Geral de Políticas Públicas, com a equipe do Marco Rudiger, com a Bia, com a Paula, e com muita gente, com a Amaro, muita gente que lá estava. Então, tivemos assim, um ambiente de aprendizado muito interessante nesse campo. Muito bom. E assim, de quem eu escuto, de quem trabalha com você, de quem foi sua aluna, assim, é só elogios, assim, da forma da sua postura, assim, em relação a quem está iniciando no campo. E aí, queria ouvir, assim, o que você sente, né, como diferença de colaborar com um avaliador jovem, uma avaliadora jovem, como é que essa relação, né, avaliadores mais experientes e aqueles que estão começando? Olha, a minha experiência de trabalhar com um avaliador jovem é muito positiva, assim como de pessoas mais experientes, de um modo geral, mas sempre tem avaliadores mais jovens e avaliadores mais experientes que são talvez menos abertos a concepções mais construtivistas de avaliação, né?
né, muitas vezes, a avaliação como um campo de aplicação de um método apenas, ou de uma perspectiva de análise, sem, enfim, considerar que os problemas que enfrentamos na gestão pública são problemas bastante complexos que a gente precisa ter abordagens diferenciadas, né, com relação ao processo avaliativo. Então, eu diria que, ao longo desse processo, eu tive, invariavelmente, sempre muito mais contatos enriquecedores e positivos com jovens e com mais velhos, mas também me deparei com situações em que não era falta de conhecimento, né, mas nem avaliação, o problema era, na verdade, uma perspectiva ética republicana e plural de entender, né, que as questões com que se lida precisam de perspectivas mais sistêmicas, mais plurais, mais multimétodos para serem respondidas na profundidade e com a responsabilidade que demandam na hora de você estudar, né, os desafios de implementação ou apreciar resultados ou as dificuldades na produção de resultados pelas políticas públicas. E, assim, você mencionou essa abordagem sistêmica da avaliação, a Beatriz também falou sobre isso. Você pode contar um pouco mais para a gente, assim, o que é a abordagem sistêmica da avaliação? Isso a gente discute no meu livro Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais, de 2016, e, na verdade, eu venho também trabalhando nessa perspectiva. Não é uma perspectiva de que outros autores já vêm trabalhando, tá? E o fato de a gente denominar abordagem sistêmica é para diferenciar de outras perspectivas avaliativas, como de avaliações de impacto experimental, ou de avaliações executivas, ou de avaliação de projetos, de um modo geral, né? Então, a avaliação sistêmica tem a ver com considerar, no caso, as políticas públicas como objetos sistêmicos, né, compostos de outros subsistemas, de outras políticas e programas que se relacionam entre si e que são afetados pelo contexto externo, tá? Então, a abordagem sistêmica na verdade, o quê? É considerar o seu objeto como sistemas integrados como sistemas abertos, integrados em outros contextos e que influenciam os resultados das políticas. Então, a sua preocupação não é só em avaliar produtos, serviços, resultados e impactos, mas é avaliar também o contexto de operação, de implementação das políticas públicas em que elas se dão. Porque, veja, o Brasil é um país muito diverso, então a gente não pode esperar que as políticas públicas maturem e produzam resultados com a intensidade, na mesma velocidade que em outras regiões, em que os contextos de operação são mais favoráveis, né? Nós temos o Brasil muito desigual, de norte a sul, das capitais para o interior, do centro das cidades para as periferias. Então, os públicos-alvo são muito diferentes. As crianças que frequentam a escola pública no centro, na periferia, o beneficiário do Bolsa Família no interior do Piauí e no interior de Santa Catarina são públicos selecionados com critérios de elegibilidade muito semelhantes, mas eles têm, né, no seu contexto de vivência, no acesso a políticas públicas, muitas diferenças. E na hora da gente avaliar, a gente tem que considerar isso, né, porque senão a gente vai cobrar de determinados programas aquilo que os programas, de fato, não conseguem entregar pelo contexto, né, pelas dificuldades de implementação. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter um olhar atento sobre isso, mas a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né,
do processo avaliativo. Entendeu? Então, a abordagem sistêmica é isso. A abordagem sistêmica também é considerar que a gente precisa avaliar as políticas públicas em uma perspectiva dos vários critérios avaliativos usados, né, em âmbito internacional, pela OCDE, pelas Nações Unidas, né, e suas organizações. Né? As políticas têm que ser analisadas, em primeiro lugar, pela relevância, em que medida elas atendem demandas que estão lá constitucionalizadas, que estão legitimadas e que demandam, né, e que requerem uma solução programática. Mas, para além da relevância, a eficácia, né, no cumprimento dos resultados, a efetividade dos impactos, a sustentabilidade dos efeitos, a eficiência, naturalmente, é um outro atributo, né, meio na avaliação, e, por fim, a coerência, né, das ações, das atividades dentro de um programa e da coerência desse programa ou dessa política com outras políticas públicas. Enfim, então, é sair da escala de projeto para a escala da política pública com 2 P's maiúsculos. Eu diria, se eu tivesse que resumir, a avaliação sistêmica é isso, entendeu? É o contexto de complexidade com que a gente tem que analisar para poder produzir resultados que ajudem, de fato, a aperfeiçoar a política pública. É isso. Ótimo, muito grata aí, Januse, pela sua partilha aí, pela explicação. E aí agora, gente, a gente teve essa primeira rodada, assim, de perguntas, né, que a gente, de partilhas das histórias, das experiências, né, do grupo aqui de avaliadores. Eu tenho aqui umas perguntas, mas queria abrir aqui para o chat, assim, quem gostaria de trazer uma pergunta, pode ser, pode ser em aberto, pode ser no chat, mas se vocês quiserem abrir o microfone, trazer algum comentário, alguma questão, o convite está aberto. O pessoal está mais quietinho. Podem, de repente, trazer alguma experiência, alguma coisa que mexeu com vocês quando vocês ouviram. Talvez fosse legal a Beatriz contar um pouquinho mais sobre a perspectiva dela como, né, alguém que chegou nova, digamos assim, no contato com a avaliação e se vê nesse lugar de jovem avaliadora, e hoje estando aí num lugar tão importante, né, dentro da FGV. Então, talvez se ela puder comentar um pouquinho sobre esse lugar, né, de ser uma jovem avaliadora num lugar bastante importante. Ah, legal, Jasmine. Posso falar sim. Então, né, eu terminei falando que foi um desafio e, ao mesmo tempo, um grande privilégio, porque eu pude contar com toda a experiência, né, de uma referência como o Januse, que, como a Tati falou, né, tem essa fama que é verdade mesmo, de ser assim, muito acessível, muito atencioso, e, enfim, de ter uma tranquilidade de relação, né, para a gente. Então, assim, do começo ao fim, todas as dúvidas, né, todas as inseguranças que a gente tinha, e, enfim, com a coordenação dele, a gente foi aos poucos saquetando. A gente tinha um tempo muito curto para realizar essa avaliação, que contou com uma pesquisa de campo, que demandava tempo, e além das outras atividades que a gente estava fazendo, né, essa era uma das atividades dentro da FGV. Então, assim, acho que a experiência do Januse, que, né, junto com uma equipe que a gente tinha com diversas habilidades, cada um ali com a sua habilidade, que favoreceu muito a gente tocar esse trabalho e finalizar ele, assim, né, foi bastante importante, né? E aí eu acho que, assim, como uma avaliadora, né, eu, assim, da teoria do curso que eu saí para a prática, né, tem um gap muito grande aí,
E assim, ficou muito claro que a gente aprende, né? Que cada avaliação traz um insumo diferente, você vai ganhando uma experiência, que a gente tem que usar o que a gente tem também de background, né? Eu já comentei que acho que minha formação em economia facilitou um pouco, eu não sei como é que é nas outras áreas, porque a parte de análise de dados, né? De manusear uma base, de abrir um programa, enfim, de fazer assim, uma análise ali de dados básica, né, inicial, isso também, assim, a gente tem alguma facilidade para trabalhar com isso. E como a Márcia comentou no começo, ainda tem esse gap de quem faz essa análise de dados com quem avalia os programas, né? Então, eu acho que um pouco dessa troca, assim, é importante, acho que isso vem sendo trabalhado, né? Acho que a ciência de dados hoje está em todas as profissões, e eu comentei, né? Acho que a gente não precisa nem sempre de saber fazer o método, usar aquele método, mas assim, ter conhecimento do que ele traz, até para a gente demandar de outra pessoa, né? Ou entender o que aquilo vai contribuir para a avaliação também é importante. E aí, assim, voltando um pouco para a experiência, a gente não. Particularmente, o nosso centro de pesquisa está no momento de transição para se transformar numa escola, e nesse momento a gente deixou de fazer algumas avaliações, então a gente eu não estou mergulhada em loco, né? Mas essa avaliação do Água para Todos, ela foi tão, assim, fundamental na minha formação e na minha experiência, que ela rende frutos até hoje, assim, a partir dela a gente publicou alguns artigos, a gente já participou da Gelocal aqui em 2020 para apresentar essa avaliação, enfim, a gente tem uma troca muito grande. O Januzzi usa nos cursos que ele dá como exemplo de avaliação sistêmica, então, assim, rendeu muitos frutos, e isso para a gente, assim, para mim foi muito enriquecedor, né, o quanto foi um método, e que está sendo um método que está sendo disseminado agora, e o que isso pode gerar, né, e contribuir com outras avaliações. Ótimo, muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim. Vai lá, Bernardo. Obrigado, Tatiane. Eu só queria comentar primeiro que eu tenho achado muito bacana a atmosfera assim, dos espaços que vocês têm criado. Ontem teve um momento da Eval Youth, mas hoje também com as falas aqui, tanto do pessoal mais sênior quanto mais júnior, foi muito legal. Então, muito obrigado, Beatriz, professor Paulo Januzzi, a Márcia, o professor Edward também, e a Cristiane, né, que saiu, e a Jasmine também, que falou. Foi muito, muito bacana ouvir a diversidade de temas. E a minha pergunta seria a seguinte: o que vocês enxergam de lacunas hoje, ou temáticas ou metodológicas? Assim, temáticas seria áreas que não estão sendo suficientemente avaliadas, a gente precisa saber mais sobre elas, ou metodológicas, onde falta talvez gente para poder dar um certo olhar para as avaliações que já estão sendo feitas. Grata, Bernardo. Quem quiser responder, quem quiser começar respondendo, acho que a gente pode ter mais de um insight aí. Bom, eu posso então começar muito rapidamente. Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Antes eu queria, enfim, dizer aí que, né, a Bia, ela foi muito modesta aí na apresentação dela, do papel dela no Água para Todos, mas ela segurou lá na GV, enfim, um projeto, né, muito grande, e superou muito, né, enfim, foi atrás dos conhecimentos que ela precisava, exatamente de pesquisa qualitativa, né, e, de fato, como ela disse, foi exatamente essa experiência de avaliação sistêmica que tem rendido frutos até hoje. Com relação à questão do Bernardo, eu queria dizer, por exemplo, Bernardo, que existem campos na área da assistência social, na área de cultura, na área de meio ambiente, onde a gente ainda tem muitos desafios, né, para continuar, para produzir
informações, evidências quali ou quantitativas a respeito disso. E também para reconhecer as limitações, né, de processos avaliativos muito calcados em buscar evidências muito estruturadas, né? Esses projetos nessas áreas têm muitas vezes efeitos pouco tangíveis, seja do ponto de vista de indicadores quantitativos ou até mesmo do ponto de vista de produção de falas, né? Ou de narrativas a partir de corpos, né? Que podem ser estruturados ou podem ser organizados através de análise estruturada de texto, de softwares, que se trabalha nisso, né? Então, eu acho que esse é um campo importante. Eu acho que um outro campo importante, não é exatamente um campo temático ou programático, mas é uma discussão sobre valores éticos, civilizatórios, orientadores das avaliações, né? As políticas públicas, elas são desenhadas segundo determinados compromissos, né, civilizatórios. A Constituição dos vários países, no caso, a nossa Constituição é muito clara com relação aos objetivos da República Federativa Brasileira, do papel do Estado e de como devem ser as políticas públicas, né, de combate, de promoção de maior justiça, igualdade, e de moderação, e, enfim, de promoção de dignidade das pessoas. Então, se as políticas públicas são desenhadas com intencionalidade política clara, né, as avaliações também precisam começar a refletir isso, não podem ser só, enfim, aplicação de métodos e técnicas, a gente precisa começar a incorporar, vamos dizer assim, preencher essa lacuna entre a análise de políticas públicas, uma perspectiva mais interpretativa, e a avaliação mais instrumental que a gente realiza. Então, essa ponte, eu acho que a gente pode fazer exatamente tentando revisitar um pouco os valores que foram orientadores das políticas públicas, o conjunto de interesses, né, dos vários atores que presidiram a formulação do programa, que encomendaram a avaliação, e, né, acompanhar também os marcos institucionais, né, que orientam o processo de avaliação. Tá? Eu acho que são questões que a gente precisa incorporar na nosso carrinho de pesquisa, né, nessa área. Obrigada, Márcia, depois a Jasmine. Ô, Bernardo, eu gostei muito da sua pergunta, porque eu tenho muita curiosidade, tenho lido bastante sobre isso, né? Eu acho que existe uma discussão acontecendo, assim, no âmbito global, de que a avaliação tem um papel nas grandes transformações. E do que eu observo, assim, eu acho que a avaliação tem que criar uma conexão mais forte com assuntos críticos que estão ameaçando o planeta. Então, conexão com mudança do clima, com agricultura sustentável, com recursos hídricos, com migração, até com essa agenda corporativa, né, do ESG e da Agenda 2030, que tem até rede sobre isso, né, são conectar a avaliação para que ela tenha relevância nessas grandes mudanças que elas têm que acontecer, né, e é urgente. E os métodos, e assim, tudo que eu falei, eu acho que tem um reflexo na vida das pessoas. Então, os métodos, para mim, que têm que ganhar mais evidências, são os métodos participativos, abordagens culturalmente responsivas, métodos que reconheçam a complexidade, como o Paulo estava falando super bem, que reconheçam a complexidade das coisas e que reconheçam que, mesmo quando você está avaliando um projeto, um programa, aquilo está conectado num sistema
Então, tem conexões com outros temas, com outras políticas, com outros países, tentar abrir um pouco esse olhar sistêmico. Além disso, quer dizer, quando a gente sabe, é super importante avaliar impacto, e eu não estou desmerecendo as metodologias mais quantitativas de avaliação de impacto, mas às vezes você avalia o impacto de uma coisa e não teve impacto, quer dizer o quê? Que aquela coisa é ruim? Não, sabe? É ter um olhar para o desenho, para a implementação. Como é que aquilo foi implementado? Quais foram as barreiras? Quais foram os desafios? Em que contexto? Com que recursos, né? Como aquilo podia melhorar para gerar o impacto? Então, esse olhar mais abrangente que às vezes eu sinto que falta um pouco, né? Além do que, né? Quer dizer, eu acho que a coisa mais rica da avaliação é ir no campo e ver como aquilo está acontecendo. E existem lendas aí, histórias, né, de avaliações de impacto feitas nos gabinetes, né, quantitativas só, e que não foram lá, né, ver. E aí, quando, vamos lá ver o que está acontecendo. Chegou lá, não existia a iniciativa. Isso não é uma história brasileira. Eu ouço essa história em muitos países, né, de programas que receberam, que enviaram recursos para construir escolas, por exemplo, e eles fizeram lá uma maquiagem, não construíram escola nenhuma. Quer dizer, não perder a conexão com a realidade, né, com o campo, com o chão, falar com as pessoas, ouvir a perspectiva das pessoas, dar voz às pessoas. Essa é um pouco a perspectiva mais do sul global, né? A gente sempre dando... E outro dia eu estava entrevistando uma pessoa para minha pesquisa da África e achei super legal ela falar o seguinte: bom, se quiser conectar a avaliação com mudança do clima ou com sustentabilidade ambiental, vai ter que chamar para a mesa as comunidades indígenas, porque são as comunidades indígenas que sabem ter uma relação equilibrada com o meio ambiente. E aí eu entendi por que todo mundo está falando sobre abordagens indígenas em métodos de pesquisa. Eles já têm a visão sistêmica, eles já têm a visão da complexidade das coisas, né? Então é isso, no resumão. Eu queria só complementar assim, um pouquinho da minha experiência, talvez não seja exatamente um tema, mas um lugar onde a avaliação talvez não chegue na minha perspectiva, né? Eu tive uma experiência profissional na Confederação Nacional de Municípios, então trabalhei, enfim, bastante próximo da realidade municipalista do Brasil todo. E a gente fala muito, né, da avaliação de políticas públicas e tudo, mas eu ainda vejo ela muito no nível federal e no nível estadual também, né? Tem alguns estados que têm aí boas iniciativas de estarem monitorando e avaliando suas políticas públicas, mas quando a gente fala em termos de municípios, e ainda mais municípios pequenos, eu percebo a avaliação muito longe desses lugares mesmo, né, dessas gestões, e de que haja mesmo uma compreensão da importância da avaliação para o ciclo das políticas públicas, né, de que é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo com o nosso recurso, se aquele recurso está sendo bem implementado ou não, se vale a pena continuar com aquela política pública ou não. Então, eu acho que a avaliação tem também um desafio de conseguir chegar nesses lugares onde não existe essa capacidade de avaliação de um jeito um pouco desmistificado, né? Que às vezes a gente percebe a avaliação como essa coisa um pouco complexa em termos metodológicos, como é que faz isso, né? E a gente sabe que a vida de um gestor é correria e apagar incêndio, basicamente. Então, ali, para quem está na ponta, para quem está na prática, acho que a avaliação tem aí um desafio de conseguir chegar nesses lugares de um jeito um pouco mais, talvez simples, e que a avaliação pode ser simples também nos seus métodos, né? Claro, desde que eles sejam válidos e corretos, mas ela não precisa ter essa complexidade que muitas vezes a gente encontra em grandes avaliações, em avaliações de políticas do governo federal e, enfim, grandes projetos, né?
Então, eu confesso que nessa época, né, trabalhando bem próximo dos municípios e conectada com a avaliação aqui, né, como estou já há algum tempo, me senti um pouco dessa angústia de pensar, tipo, meu Deus, não vai chegar nunca nos municípios. Quando? Será que eu vou ver os municípios falando disso e realmente aplicando isso, né? E aí, um outro lugar que eu estou hoje, é um pouco mais recente, mas hoje eu estou diretora de uma ONG. E muitas vezes me vejo ali no Casa de Ferreiro, espeto de pau. Poxa, eu tenho vários conhecimentos e algumas práticas com avaliação, mas na correria de uma ONG, que ainda não é uma ONG no nível profissional, né, que ainda tem assim, patina em várias frentes, digamos assim, nossa, fazer, implementar e trazer essa ideia da avaliação é bastante desafiador, né? De conseguir fazer um monitoramento e realmente coletar dados e ter uma sistemática e uma rotina, uma disciplina de anotar numa planilha quantas pessoas vieram para uma oficina, quantas pessoas a gente está impactando com uma ação, e realmente de fazer esse registro desses indicadores e de conseguir chegar num lugar de uma análise maior sobre o que a gente alcança com o nosso trabalho aqui local. Então, eu queria, né, acho que trazer esses dois lugares que eu já estive recentemente e que eu sinto a avaliação muito longe e que eu acho que a avaliação tem que chegar nesses lugares porque aponta, né? Aponta ali, mas nesse momento ainda sem tanta capacidade, mas que a gente tem que começar a olhar também como é que a gente faz para fazer chegar. E é isso. Muito bom, Jasmin, grata. Passar agora para o professor Edward. Olha, Bernardo, eu vou comentar aqui uma fala do professor Paulo Januza, que eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse, né, que as políticas públicas aqui no Brasil, né, elas acabam saindo sem que haja o problema seja bem definido, né? Você tem que mitigar a pobreza, você vai lá e faz o programa Bolsa Família, por exemplo. Você tem que melhorar a questão da agricultura familiar e você faz o Pronaf. Então, eu acho que o grande, para mim, né, o grande gargalo, né, da avaliação de políticas públicas ou de avaliação de intervenção social, como vocês queiram dizer, né, eu acho que nem é a questão dos métodos que são utilizados, não, porque eu acho que cada método que é utilizado, ele traz a sua vantagem e as suas desvantagens, né? Como a professora Márcia falou, olha, às vezes o resultado não é significante, né? Mas o que é isso, né? O que é isso? A avaliação de impacto não vai poder lhe responder isso. Você tem que trazer informações do background, do conhecimento, da política, para que você possa entender por que aquele resultado não deu, e muitas vezes, como o professor Paulo Janus falou, o resultado não está maturado ainda, a política ainda não chegou na maturação dela, né? Então, assim, para mim, o grande problema da política pública são como as políticas públicas são desenhadas, né? Ela não é desenhada de forma a você combater realmente o problema. Você joga a política pública e aí você quer que ela resolva um problema de mitigação da pobreza, um problema de crédito para quem necessita. Então, assim, falta, né, na política pública um melhor desenho da política. Eu acho que se as políticas públicas não fossem políticas de governo, mas sim políticas de Estado, aí eu acho que a gente teria, nos diferentes métodos, ou de impacto, ou de avaliação executiva ex post, ou do próprio método do professor Janus, a gente teria uma certa convergência nos resultados. Então, eu acho que o grande gargalo aí vem lá de cima, vem na política. Eu vou dar um exemplo aqui do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa que acabou, né, que buscava mitigar a pobreza, né, das famílias aqui no Brasil. E, para isso, o programa não tem como ser dado para todos. O público-alvo não recebe o programa todo. É uma parcela do público-alvo que recebe essa política. Então, um grande problema que você tem aí logo no início da política é esse, que nem todos que são público-alvos da política recebem a política. E aí, o que é que a gente faz com o resto? Eles vão continuar na pobreza?
né? Eles vão continuar sem receber o seu recurso, né? Então, mas realmente não tem recurso para todo. Então, o governo tem que tomar outras atitudes, né, para que a política possa chegar a todos, né? Outra questão, vamos supor, o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. No PRONAF, eu tive a sorte de fazer uma avaliação de impacto do PRONAF de agricultores familiares aqui no sul do estado do Ceará, certo? Então, a gente fez toda a parte estatística, né, de amostra, né, dado a população total, e a gente foi lá e fez a pesquisa. Antes da pandemia, né, a gente conseguiu, com o apoio da Emates, a gente fez a pesquisa, e a gente viu que o PRONAF não tem tanto efeito assim, né, no agricultor familiar pequeno aqui daquela região, né? E a gente ficou se perguntando por quê. Só que a gente não fez só perguntas de avaliação de impacto, a gente fez outras perguntas, né? E dentre os resultados que a gente encontrou, que não entraram na avaliação de impacto, é que muitas vezes o agricultor familiar pegava o dinheirozinho lá do PRONAF e ia colocar em outra atividade que não era rural. Então, assim, se eu não tivesse ido a campo, se a gente não tivesse feito outras perguntas, né, para poder realizar isso, a gente não teria chegado a esse resultado. Então, eu acho assim, que a econometria é importante, é muito importante. Eu vou puxar a brasa para o meu lado, né? A econometria é muito importante, a avaliação de impacto é muito importante, mas ela não é tudo, né? Ela não é tudo. Ela é, digamos assim, uma parte de uma avaliação de política pública e ela tem que ser, ela sendo bem feita, bem executada, ela vai lhe dar o resultado que realmente merece, mas só ela não lhe dá condições de conhecer a política pública, de você ter um conhecimento sobre a política pública. É isso que eu posso dizer. Eu, assim, tenho conhecimento de várias políticas qualitativas. Eu estou trabalhando com a Tatiane agora com isso, né, em avaliação executiva. Nós estamos fazendo várias avaliações, eu acho importantíssimo todas elas. E outra coisa, pessoal, eu acho assim que tudo bem, o governo é importante, políticas públicas são muito importantes, mas existem intervenções sociais que são feitas pela sociedade que também são importantes e que a gente não está avaliando. Tem ONGs, né? A Jasmin falou, tem aqui no estado do Ceará, tem o IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância, tem o CarViver, que é que cuida de crianças com cataratas de 0 a 15 anos, e tem outras instituições que fazem uma atividade social que também deveriam ser avaliadas, e a gente acaba não avaliando, porque ela atinge um pequeno grupo de pessoas, mas você atinge aquele grupo de pessoas localmente, é importante para aquele grupo, a política chega até melhor, que não é do governo, a política chega até melhor do que uma política governamental. Eu falo isso porque eu faço parte dessas duas instituições, como avaliador, como consultor não remunerado, digamos assim, eu dou as minhas horas para tentar fazer essas avaliações, e a gente vê muita coisa importante andando aí, né? Então, assim, eu concordo com tudo que foi dito aqui pelo professor Janus, eu acho que ele está correto bastante em tudo, né? Mas, assim, eu acho que a avaliação de impacto ela é muito importante, a ciência de dados é muito importante, a econometria é importantíssima nessa hora, mas ela não é tudo, como a gente vê aí em todas as avaliações que são realizadas aí pelo Brasil. Essa é a minha opinião, né? Então... Eu posso responder uma pergunta do Bernardo? Bernardo colocou no chat uma pergunta assim, mas como que a gente faz para esse conhecimento chegar lá na ponta, né? Se ele é tão importante? E eu queria dizer que eu acho que tem uma gama tão imensa de abordagens de avaliação, mas tem uma que é muito criticada e que eu acho que talvez seja a mais adequada para responder a nossa pergunta, que ela chama avaliação empoderadora. Na verdade, é criar instrumentos para os próprios grupos avaliarem suas iniciativas e, assim, ir desenvolvendo pensamento avaliativo no gestor local. Acho que o Paulo também pode falar alguma coisa sobre isso, porque eu lembro do trabalho dele no Ministério,
que um grande componente da Secretaria de Avaliação era a formação de gestores locais sobre como usar dados, como interpretar os dados locais que eles já têm, que já está lá na mão deles. Eu acho que a gente podia investir mais nisso, sabe? Em vez de ficar achando... Jamais um consultor econometrista vai chegar num município de 5.000 habitantes para avaliar nada, não tem a menor chance. Então, por que a gente não ensina eles a fazerem isso? Não isso, talvez seja muito complexo, mas usar instrumentos simples para construir um pensamento avaliativo local. Mesma coisa para as pequenas ONGs, né? Esse é um pensamento que tem me acompanhado assim nos últimos tempos. Aí eu queria começar agradecendo todo mundo pelas respostas assim interessantíssimas, e eu fiquei super feliz, Márcia, de você ter mencionado a avaliação empoderadora, porque eu li para uma matéria um texto do David Fetterman, acho que escreveu sobre isso, né? E achei super divertido. Eu ainda estou com um projeto de pesquisa no meio do caminho em que eu quero integrar um pouco, eu estou usando teoria fundamentada, e eu queria voltar com os meus códigos para as pessoas que eu entrevistei para a gente tentar avaliar juntos, sabe? E aí trazer um pouco essa pegada analítica, porque... E aí isso se conecta um pouco com algo que o professor Edward falou, que num país com uma história colonial, né, a gente está muito acostumado a receber as coisas de cima, com desígnios outros de quem está executando aquelas coisas, né? Às vezes a vontade de outras pessoas está manipulando os esforços das pessoas que estão na parte de baixo da pirâmide. Então, começar só disso, de trazer um pouco mais de consciência para o processo de desenho das políticas públicas, me parece que faz muito sentido. E só comentando rapidamente, para fechar, eu tenho um outro chapeuzinho, que é o chapeuzinho do Instituto Veredas, porque eu trabalho com o Instituto Veredas, que vocês devem conhecer, e a gente está planejando um evento latino-americano e caribenho para o final do ano. Eu não vou falar muita coisa, porque não tem muita coisa planejada ainda, mas vai acontecer, e acho que escutar de vocês o que tem de pautas prementes que vale a pena a gente discutir coletivamente, por exemplo, isso da avaliação participativa, como é que a gente continua fazendo isso, como é que a gente alcança os municípios, como é que a gente alcança essas pautas como cultura, e que talvez não recebido a atenção devida, né? Então, são todas discussões muito legais para a gente levar adiante. Obrigado. Muito bom. Obrigada aí a todos. A gente tem mais uma pergunta aqui do Douglas, que é bem interessante. O Douglas, ele fala assim, olha, estou no segundo período de gestão da avaliação. Então, ele está no comecinho aí dos estudos dele de avaliação e de que forma posso contribuir, já que não tenho nenhum tipo de prática. Então, o que vocês aconselham ao Douglas, que está começando aí a carreira de avaliação no mundo acadêmico, e quer ter mais prática? Isso, Márcia, me faz lembrar de uma, de uma sessão que a gente teve hoje, né? Realmente é um desafio. Não, já respondi. Quem? Paulo, responde essa aí. Eu acho que você tem mais condição de responder, mas eu não vou me furtar, não. Eu acho que aí, né, Douglas, a gente tem que acompanhar as oportunidades que existem. Eu imagino que você esteja no curso de, não sei se gestão da avaliação Rio, e né, eu estou licenciado lá, sou professor, mas estou licenciado, e tem muitas oportunidades, eventualmente, de fazer algum trabalho de avaliação em projetos dos professores, e é isso, uma parte importante do aprendizado se dá em campo mesmo. A gente, nos cursos, a gente aprende, né, conjunto de métodos, técnicas, diretrizes, mas é uma disciplina que é fundamental, participação em projetos. Aí você vai conseguir, no fundo, contribuir mais. E queria aproveitar, Márcia, que você comentou uma coisa importante, que é isso, como é que, a partir acho que de uma questão que o Bernardo colocou, que é como é que a gente faz chegar lá, né? Enfim, o conhecimento. Eu também acho que uma parte importante do nosso trabalho tem que ser capacitar as pessoas a poder entender melhor os relatórios, os indicadores, as pesquisas, né?
enfim, as várias pesquisas já existentes, não necessariamente elas precisam realizar as pesquisas, né? E, como disse o Bernardo, acho que uma parte importante para que os projetos e as políticas e programas deem certo é investir no desenho, né? Num bom desenho da política pública. Talvez a grande... as políticas públicas mais avaliadas são, inexoravelmente, as políticas públicas redistributivas, né? São as mais conflituosas. É a política de cota, é a política do Bolsa Família, é o Fundeb, enfim, aquelas políticas que, né, supostamente tiram de alguns para dar para outros, né? Não é exatamente isso, mas as pessoas acabam percebendo isso. Isso coloca, né, como no centro da avaliação. Mas se a gente acredita que as políticas públicas são meritórias de partida, né, porque elas procuram encontrar solução para as demandas, elas são muito discutidas, elas são muito, enfim, né, colocadas à prova, né? É sempre um desafio. Qualquer um de vocês que implementa um projeto social vai buscar recursos, vocês sabem como uma ideia meritória para ser comprada pelos outros, para ser financiada, como isso é difícil, né? Então, a gente precisa investir mesmo no desenho, conhecer o público-alvo dos programas, conhecer o contexto de vivência, né, conhecer a capacidade de gestão naquele contexto. Se a gente investir muito nisso, a gente já tem muito caminho andado, né? Porque boa parte dessas políticas vão ter muita dificuldade de serem avaliadas formalmente, isso, né? Tá certo? Ou, muitas vezes, quando avaliadas formalmente, pode ser que mostrem resultados menos exitosos do que a gente imagina, tá? Porque uma boa parte das políticas é subfinanciada, né? Não tem equipe técnica perene, tem muita rotatividade, seja no setor público, seja no setor privado. Então, eu acredito que é muito importante mesmo experiências como essa, de formação. Eu acho que, nessa semana, nós estamos tendo várias experiências nesse sentido, de divulgar, né, materiais. Amanhã mesmo vai ter, a Fundação João Pinheiro está divulgando um material que eles estão usando no estado de Minas, a Carla Bronzo vai estar apresentando isso, o pessoal da Prefeitura de São Paulo vai estar lançando o curso de indicadores ODM para monitoramento e avaliação da agenda municipal ODM. Enfim, então a gente tem muitas iniciativas nesse campo que precisam ser mais conhecidas e mais disseminadas. Acho que é isso. E eu concordo com o Edward, né? Não quero que fique qualquer dúvida com relação a isso. Eu acho que as avaliações quase experimentais são importantes, né? E devem ser feitas quando, de fato, as perguntas são específicas, né? Quando o contexto, né, de implementação ou de avaliação favorecem esse tipo de abordagem, tá? Que não é, né, a grande maioria das situações que a gente enfrenta nas políticas públicas, porque nós temos, né, um conjunto muito ainda incipiente de políticas públicas, né, que foram estruturadas nos últimos 20 anos. Não tivemos 40, não tivemos 80 anos. Nós ainda precisamos fazer muita avaliação de implementação, que os métodos qualitativos, os métodos participativos são ainda muito importantes. Isso não é só no setor público, também no setor privado. A gente ainda precisa, né, investir muito, né, no aprimoramento das atividades, da qualidade dos produtos, para que, em algum momento, a gente possa ter, vamos dizer assim, momentos de uma avaliação somativa, né, mais profunda, para tomar a decisão responsável se os programas devem ou não devem ser descontinuados. Eu tenho uma posição muito particular aqui. Eu acho que a gente não gasta em política social o que a gente poderia gastar, tá? Em função dos recursos do Brasil. Então, existe ainda muito mais para ser feito do que para ser descontinuado. Há muito mais para ser aprimorado do que para ser
né, questionado. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Obrigado aí pela oportunidade. Márcia, você está com o microfone aberto? Não sei se você quer falar alguma coisinha sobre isso. Não, Não, acho que não. Jasmin? Então, tá. Conversa maravilhosa. Obrigada. Jasmin, você abriu? Quer falar um pouquinho? Não, fechou. Gente, a gente passou um pouquinho aí do horário, mas a conversa estava fluindo e estava bem. Então, gente, antes de eu agradecer, vamos tirar uma foto? Pode ser? Se vocês puderem abrir as câmeras, quem está com câmera fechada, a gente... É tão bacana a gente ter essa memória, né? Vamos ver se mais alguém abre as câmeras, se esse pessoal abrir. Tudo bem? As carinhas jovens aparecendo. Muito bom. Então, deixa eu tirar, gente, sorriam, vamos lá para a gente tirar. Saiu. Pronto. Então, é isso, gente. Então, agradecer, né, em nome aí do EVAIUF, do grupo dos estudos acadêmicos, a Paula também, a Paula estava de moderadora aí do chat, né, ela também é parte aqui do grupo. Então, é isso, gente, muito grata aí a todos os participantes, nossos debatedores, né, a Márcia, o Paulo, o professor Edward, a Beatriz, a Jasmin e a Cristiane que saiu. Mas é isso, então, que a gente siga, né, essas conversas, né, levem as conversas aí para o âmbito que a gente participa, né, e é isso, até a próxima, então, né. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado pela Tchau. oportunidade. Tchau, obrigado. Gente, um abraço. Obrigado. Pode ficar aqui. Tchau. Tchau, Márcia.